Você só não cresceu ainda por causa do seu ego. Davi foi ungido a rei e voltou a cuidar de ovelhas. Você, só porque deu 10% ao garçom, acha que ele é seu funcionário e começa a maltratá-lo. Aí você fala, mas eu nunca maltratei o garçom. Mas as outras coisas que o seu ego atrapalhou você de fazer, imagina, o dono de tudo, dos céus, da terra, do mar, de tudo que você imagina. O dono de todos os planetas, o dono de todas as estrelas. Sem ele não existiria a vida. A vida só existe por causa dele. Só tem respiração por causa dele. Esse mesmo, Jesus. Ele chegou diante dos seus discípulos, diante de algumas pessoas um dia e falou, quero lavar o pé de vocês. Aí teve um que falou, não, mas não pode. Como você vai lavar o meu pé? Não faz sentido um negócio desse. Não faz sentido você lavar os meus pés. Mas aí ele falou, eu preciso fazer isso para que fique de exemplo. Exemplo de quê? De humildade, porque ele não tinha ego com ele, o ego não fazia parte dele. Sabe, o ego tem atrapalhado você de fazer muitas coisas. Na vida financeira, por exemplo, de repente você é uma pessoa que recebe 3 mil reais, aí você passa a receber 6. Agora você quer trocar de carro imediatamente porque você quer mostrar para as pessoas que você cresceu na vida. Sabe o que é isso aí? É o seu ego falando mais alto. Você quer mudar de casa? Tem por quê? Porque o seu ego quer mostrar para as pessoas. Mas será que nesse momento que seu salário, sua renda aumentou, será que nesse momento não era o momento de você investir esse dinheiro para que realmente você venha ter uma vida próspera, para que realmente você venha ter a liberdade? E por que talvez você não cresceu ainda? Por causa do seu ego. No seu relacionamento, às vezes é um perdão que você não perdoa, por causa de quê? Por causa do ego. Até com Deus mesmo. Às vezes era para você ter pedido perdão para Deus, para que Ele viesse te ajudar, mas o seu ego atrapalhou você de fazer isso. Então esse ego seu tem atrapalhado você de chegar nesse nível que você quer chegar. Agora entenda, todo mundo tem isso, tá? Todo mundo tem ego. A diferença é que umas pessoas elas estão tratando isso e outros não. Umas pessoas estão lapidando isso e outras não. Imagina, esse Jesus, que é o dono do mundo, o dono de tudo, ele não tem ego com ele. O ego não faz parte dele. Ele veio na terra, foi humilde, viveu como a gente vive, para sentir aquilo que a gente sentia. Mas ele não deixou o ego atrapalhar ele. Agora imagine Davi. Davi foi ungido rei. Imagine se o ego tivesse atrapalhado ele. Ele podia falar assim, peraí, eu fui ungido rei. Eu não vou cuidar de ovelha, mas ele voltou a cuidar das ovelhas. Às vezes, só porque você recebe uma promoção, só porque você foi elogiado, esse ego seu já começa a te atrapalhar. Tem muitas pessoas que falam que o dinheiro, fama e poder muda as pessoas. E depois de muitos anos eu cheguei à conclusão que não muda. O que faz o dinheiro, a fama, o poder, isso amplifica aquilo que você é. É como, sabe, o dinheiro, a fama, o poder é como uma lupa, onde você está vendo uma letra bem pequenininha, aí quando você coloca a lupa, aquela letra expande. É como um binóculo, algo está longe, quando você coloca o binóculo, aquilo fica perto. O dinheiro, a fama e o poder é isso. A pessoa já era aquilo. O dinheiro, a fama e o poder só ampliou aquilo que você já era. Então o Davi, que eu falei que foi ungido a rei, mas mesmo assim estava cuidando de ovelha, ele já estava mostrando a sua humildade ali, ele já estava mostrando que ali ele não deixava o ego tomar conta dele. Sabe por quê? Porque depois de ter o dinheiro, a fama e o poder, ele continuava humilde diante de Deus. Presta atenção, eu estou falando isso em amor. Estou falando isso em amor com você. É para você entender que o ego ele só vai te atrapalhar. Porque esse mesmo Davi, ele chegou diante de Deus com toda a humildade. Ele ia para uma guerra, ele tinha soldados poderosos, mas ele ia para a guerra, ele falava com Deus, pedia orientação de Deus. E você tem que tomar cuidado porque o ego ele sempre vem. Esse mesmo Davi que eu estou te falando que não deixou o ego atrapalhar ele, no momento que Deus falou com ele que não era para ele contar a quantidade de soldados que ele tinha. Por quê? Por qual razão? Porque Deus não queria. Mas ainda assim, ele falou, peraí, eu tenho muito soldado, eu vou contar. Teve um momento que ele se achou muito poderoso. E nesse momento, veio uma destruição sobre ele. Sabe por quê? Porque nesse momento ele deixou o ego atrapalhar. Esse mesmo Davi teve fama, teve poder e teve dinheiro. E ainda assim, ele tinha humildade diante de Deus. Não acredite que dinheiro, poder, fama muda a pessoa, amplifica quem a pessoa é. Uma vez eu fiz uma viagem, se um camarada lá fez até amizade, eu ia voltar junto com ele, ele falou assim, eu só tenho dinheiro da passagem.
E era uma viagem longa, a gente precisava comer no caminho. Eu falei, não, tá de boa, o que eu comer, você vai comer também no caminho, tá tudo bem. Eu também não tinha muito dinheiro, mas tinha um pouco mais do que ele. E aí quando eu dei o dinheiro para esse rapaz, ele começou a tratar mal a pessoa que estava atendendo ele. E sabe o que eu achei interessante? Que me veio um estalo, eu falei, o que está impedindo ele de crescer é o ego. Sabe por quê? Porque horas antes, a gente conversando, ele estava parecendo um cordeirinho conversando comigo, dizendo que não tinha dinheiro, ele estava mansinho. E aí ele pegou o dinheiro, e aí de repente agora ele está com dinheiro para comprar e começou a tratar mal a pessoa que estava atendendo ele. Então quer dizer que foi o dinheiro? Não. Quer dizer que foi o dinheiro que ele tinha acabado de pegar que fez isso? Não. Ele já era dessa forma, só que ele não estava mais numa condição de pedir para a pessoa que estava atendendo ele. Naquela hora ele estava na condição de comprar. Então, ou seja, o ego começou a falar mais alto. Então era o ego dele que estava atrapalhando o crescimento dele. Aí você me pergunta, Rogério, como que eu faço para perder esse ego? Lembre-se, Deus te fez grande, a imagem e semelhança dele, mas ao mesmo tempo, quando você se olha diante da grandeza dele, você vê o quanto você é pequeno. Isso é humildade. E humildade não é nem você, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com pobreza. Tem rico que é humilde e tem pobre que é arrogante. Assim como tem rico arrogante, tem pobre que é humilde. Não tem nada a ver. Humildade tem a ver com a pessoa, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com pobreza. Então entenda, o que é ser humilde? É você estar diante de Deus e olhar para a grandeza dele e olhar para a sua pequenez e saber o quanto que você é pequeno diante dele. Isso é humildade. Quando você olha para isso, entende o quanto você é pequeno diante dele, não tem como você ter ego diante de você. Isso que Davi fazia, ele via ele como o rei, mas ao mesmo tempo ele falava, diante de Deus, o rei dos reis, eu sou muito pequeno. O meu conselho para você é o seguinte, você está em um momento de crescimento, certo? Se você está buscando crescer, se você está buscando se desenvolver, certamente você vai conseguir aquilo que você quer, só a questão de tempo é consequência. Mas no momento, antes de você conseguir talvez fama, poder, dinheiro, se você tem almejado essas coisas, está tudo bem, trate você, mude você como pessoa, sabe? De ser uma pessoa humilde realmente, de ser uma pessoa que o ego não atrapalhe você, sabe por quê? Porque quando você tiver dinheiro, fama e poder, isso só vai amplificar aquilo que você é. Não acredite que fama, poder e dinheiro muda as pessoas, só vai amplificar quem você é. Mas se você não lapidar, se você não deixar esse ego de lado, acredite, isso aí vai ser uma destruição sem fim na sua vida. Você pode até chegar em um certo nível, em uma certa altura, mas depois a queda é muito maior, porque na história da humanidade não teve um que continuou com seu ego e a queda dele não foi alta. Uma coisa eu quero te falar, todo mundo tem esse tal de ego, isso nunca vai sair do ser humano. O que você tem que fazer é simplesmente trabalhar isso a vida toda. O ego, ele nunca vai sair de você, ele só vai mudar de fase. De acordo com a fase que você está, o nível de ego vai mudar na sua vida. Se esse vídeo está fazendo sentido para você, já deixa um like e já se inscreve também no canal.